Oi, tudo bem? Eu sou Eduardo Macluf e eu preparei essa apresentação aqui para você que está bem legal e bem objetiva sobre um assunto que eu particularmente sou fã, que são os mini implantes extraradiculares. Você sabe que eu faço uso das ancoragens esqueléticas aí há muitos anos e isso faz parte do meu tratamento, faz parte do meu dia a dia. Eu posso estimar aí que em torno de uns 80% dos meus pacientes adultos hoje eles estão com a ancoragem esquelética ou já usaram algum tipo. Por exemplo, um mini implante interradicular, um extraradicular no ZC, um buccal shelf, no palato, na tuberosidade ou até um MARP. E o tema de hoje são os sistemas ortoeficientes. O que são esses sistemas? São dispositivos simples que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos para poder ajudar a gente a associar na mecânica com as ancoragens esqueléticas. Então são alças, cursores, são cantilevers, braços de força, coisas muito tranquilas de confeccionar no próprio consultório, muitas vezes com um fio 06 de aço redondo e que vai facilitar demais a nossa mecânica. E eu tenho certeza que depois de você assistir essa apresentação, você vai chegar no seu consultório e vai desenvolver alguns desses sistemas, talvez não todos, mas algum ou outro que você conseguiu assimilar bem, e você vai ver como vai modificar a sua mecânica, como isso vai te ajudar naquelas situações que às vezes você não via uma solução muito simples. E eu separei aqui 4 sistemas para você acompanhar. O primeiro vai ser a alça de intrusão eficiente, que é um sistema que utiliza 2 mini implantes no palato para fazer mecânicas de intrusão pela face palatina dos dentes superiores. Depois nós temos as alças para tracionamento de canino, apoiadas no MARP. O terceiro sistema vai ser o cursor de mesialização ortoeficiente, que esse também a gente utiliza muito no dia a dia do consultório, para mesializar os dentes posteriores quando a gente tem um IZC, um buccal shelf ou uma mini placa lá na região posterior. E o quarto sistema é um MARP com 6 parafusos, que justamente eu precisava, eu sentia falta de mais ancoragem com o MARP. E com isso, com esses sistemas, a gente consegue trabalhar com um MARP mais resistente. No caso aqui que eu vou mostrar esse exemplo, é um MARP que estava sustentando uma prótese provisória na região anterior. E com esses recursos a gente vai perceber que dá para melhorar bastante a eficiência dos nossos tratamentos. Começando pela confecção da alça eficiente. Como que ela funciona, né? A indicação dela é justamente para intrusão unilateral. Ela pode ser usada para intrusão bilateral? Ela pode, mas ela tem que ser modificada. Essa alça, a princípio, eu utilizo para os casos que eu quero fazer uma intrusão apoiando na face palatina. Então, muitas vezes eu preciso intruir a palatina dos premolares, a palatina dos molares, e eu posso escolher a minha gama de atuação. Eu posso escolher se eu quero atuar só em canino, canino premolar, ou se eu quero ir do canino até o segundo molar, porque com a versatilidade dessa alça, eu coloco ela na posição que eu quero e solto vários elastomérics para fazer essa intrusão. Normalmente a gente utiliza isso para correção de plano oclusal associado a uma intrusão também para o vestibular. Então também tem que ter um mini implante ou uma mini placa para o vestibular. Mas essa associação é muito bacana. Posso utilizar só por palatino? Posso, em casos específicos, onde eu queira somente a intrusão da cúspide palatina por um determinado momento. É possível sim, mas tem que lembrar que vai ter contração, uma tendência, né, de contração desse arco. Como que eu confecciono essa alça? Eu preciso de, a princípio, um fio de aço 0,6 milímetros redondo e 2 mini implantes com uma rosca de 6 milímetros. E o importante, eles precisam ter um orifício que suporte esse fio 0,6. Então, nesse orifício do mini implante, tem que passar um fio 0,6 redondo de aço. E a primeira coisa que você deve estar se perguntando é por que utilizar os mini implantes lá na RAF e ter que confeccionar uma alça para fazer a ativação, sendo que eu posso colocar aqui na região do rebordo, nas paredes laterais do rebordo palatino. Porque, na verdade, era uma região onde eu tinha muita perda de mini implante. E eu custei para entender o motivo real disso. Eu desconfiava, mas eu não tinha certeza.
Alguns anos atrás, quando eu comecei a usar as tomografias de rotina, para mim ficou claro, essa parede, essa anatomia dessa cortical óssea da região palatina, ela é muito variável. Às vezes ela é mais espessa e tudo bem, eu posso instalar um mini implante lá com segurança, só que às vezes eu tenho uma lâmina extremamente fina, que ali já é a região do seio maxilar. E se essa lâmina é muito fina, como nesse exemplo que a gente está vendo aqui, o que vai acontecer? Não vai estabilizar os nossos parafusos. A hora que eu colocar a carga, eu vou perder esses parafusos. Então, a região paramediana ou a região da sutura palatina mediana são regiões mais estáveis, onde normalmente nós temos um osso mais volumoso, é uma região um pouco mais segura. Quando o paciente é um pouco mais jovem, eu prefiro utilizar a região paramediana, né? Nos pacientes adultos aí acima dos 17 anos, eu já coloco exatamente na sutura, porque ali eu já tenho mais segurança de que essa sutura já vai estar bem maturada e que eu vou ter um suporte bom para os meus parafusos. Considerando isso, eu vou colocar os meus mini implantes alinhados na sutura palatina mediana, né? Exatamente alinhados, para que eu possa fazer a introdução dessa alça. Ela vai ficar com uma mobilidade ali, não tem problema, porque o fio é redondo, mas a gente vai ver que estabiliza super bem. O importante é que eu tenha a coincidência dos dois orifícios. A hora que eu estiver alinhando esses mini implantes durante a instalação, eu tenho que ter certeza que esses orifícios estão exatamente bem posicionados, a ponto de passar o fio 06 com passividade. Pela anatomia da região, meu mini implante não precisa ser longo. Normalmente um mini implante de 6 milímetros, ele vai me atender na média das espessuras dessa região. Obviamente, se eu tiver a tomografia, eu posso medir a área onde eu vou estar instalando o mini implante e tomar uma decisão em relação ao comprimento mais adequado de rosca. Mas eu já posso garantir para vocês que 6 milímetros é o suficiente e resolve para a grande maioria dos casos. O transmucoso eu utilizo de 1 ou de 2 milímetros conforme a espessura da mucosa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu introduzo o primeiro mini implante. Eu procuro deixar ele bem vertical, ali na ráfia palatina, e depois, quando eu for introduzir o segundo, eu mantenho uma distância de uns 3, 4 milímetros entre eles, vou rosqueando até um pouco aquém do que estaria a cabeça do primeiro mini implante que eu instalei e vou fazer o teste. Eu confecciono a alça, deixo ela pronta e vou introduzir essa alça no primeiro orifício. E eu quero ver se ela está coincidente com o orifício do segundo mini implante. E na maioria das vezes não vai estar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que parafusar um pouquinho mais, rosquear um pouco mais esse mini implante para dentro do osso e fazer de novo o teste. Se passar, ok. Se não passar, às vezes eu preciso dar mais uma meia volta. Às vezes meia volta é o suficiente. Então eu vou de meia e meia volta até que eu perceba que esses mini implantes vão estar bem alinhados, as cabeças vão estar alinhadas e os orifícios também vão estar permitindo que esse fio entre de forma passiva. Aí eu faço a dobra da ponta. Eu recomendo fazer essa dobra depois de ativado, porque aí eu sei aonde a dobra vai ficar. Se eu fizer a dobra antes da ativação, pode ser que depois, no momento de ativar, a dobra do fio venha a molestar ali a mucosa. Então, mesmo colocando flow, às vezes não resolve. Então, eu prefiro ativar, faço a dobra e depois, se for necessário, eu coloco uma resina flow para proteção. E a confecção da alça é muito simples, é esse desenho que você está vendo aí na foto. Você pode variar um pouco o posicionamento dela, deixando esse helicóide um pouco mais na região posterior ou mais na região anterior, conforme a necessidade do caso. É importante que essa alça esteja passiva em relação à mucosa, então normalmente eu faço uma pequena curvatura nela para ela acompanhar a curvatura do palato. Simplesmente assim, e vou fazer a ativação com os elastomerics. E o próximo sistema que eu vou apresentar para você é uma associação de um braço de força ao aparelho MARP com o intuito de tracionar um canino impactado. Vamos dar uma olhadinha.
Você sabe que uma das coisas mais importantes na hora de fazer o tracionamento de um canino impactado é justamente o vetor de força que a gente está aplicando. Se a gente errar na direção do tracionamento, o canino não sai do lugar. Às vezes nós queremos que ele faça um movimento que ele não tem espaço físico, não tem condições de fazer aquele movimento. Então, no caso em que, como esse, em que o vetor de força no meu planejamento foi um vetor de força para frente e para o lado, eu precisaria estender um braço até essa região de alguma maneira para produzir o tracionamento e não necessariamente fazer o tracionamento a partir de um fio ortodôntico, né, do arco ortodôntico. Aí, o que a gente pode utilizar? O MARP, a gente sabe que ele é muito eficiente na separação da sutura palatina mediana, comparado com o disjuntor convencional. Porque ele é ancorado com 4 parafusos no palato e com essa ancoragem ele produz uma separação da sutura palatina mediana muito mais paralela e com muito menos inclinação dos rebordos e dos dentes posteriores. Então só aí eu já tenho uma grande vantagem de estar utilizando o MARP. Eu vou conseguir ganhar o espaço lá que eu preciso para o canino, fazer uma disjunção bastante efetiva e ao mesmo tempo ter esse sistema ancorado no palato, porque a partir dele eu vou soltar um braço de força que vai me ajudar no tracionamento do canino. Esse braço de força, ele pode ser ou soldado, e aí já vem diretamente do laboratório soldado no posicionamento que eu quero, ou eu coloco no tubo acessório, eu construo, né, um segmento de fio que eu acabo inserindo no tubo acessório e levo até a posição onde eu quero com um helicoide. Eu particularmente prefiro que já venha soldado isso do laboratório com um fio mais calibroso, um fio redondo, para que a gente possa ter mais estabilidade na hora de fazer o tracionamento. Aí eu defini o ponto de aplicação da força, eu fiz um helicoide lá na região anterior, no ponto exatamente que eu queria, e aí eu posso tracionar o meu canino sem me preocupar com a movimentação do setor de ancoragem, que aí no caso são os molares. Eu posso fazer a tração sem nem ter montado o aparelho, porque eu faço a disjunção, ganho os espaços e vou tracionando o canino, que estava inicialmente, se a gente olhar naquela panorâmica, ele estava horizontalizado e praticamente no meio entre as duas raízes do primeiro pré-molar. Com o tracionamento para frente, na região ali dos incisivos, né, trazendo essa coroa para frente, a gente vai ganhando uma trajetória para o canino sair do osso e se posicionar de uma maneira segura, sem se chocar com as raízes desses pré-molares. Aí, a hora que ele está na posição, eu venho trazendo, usando o mesmo sistema, para trazer ele para o espaço aonde ele vai ser posicionado, que é o espaço onde está o canino descido atualmente. É um sistema muito simples, que eu utilizo bastante também, e que ajuda muito a definir o ponto de aplicação da força para um tracionamento de canino. O terceiro sistema é o cursor ortoeficiente para mesialização dos molares, tanto faz para o superior ou para o inferior, porque ele vai utilizar no inferior o buccal shelf e no superior o IZC. Mas Eduardo, eu não posso fazer aplicação numa região, colocar um mini implante na região, por exemplo, entre pré e caninos e fazer essa mesialização? Pode e deve, se você tiver espaço. O problema é que muitas vezes a gente não tem espaço na região anterior, um espaço interradicular para colocar um mini implante. Ao passo que um buccal shelf, por exemplo, é um mini implante que eu consigo colocar aí em 80% dos casos com tranquilidade. Então eu instalo um buccal shelf, que é um mini implante seguro, é um mini implante estável, e a partir dele eu crio um cursor que vai gerar um ponto de aplicação lá na região anterior. Então o cursor está travado no mini implante, está travado no buccal shelf e está gerando um ponto de aplicação de força na região anterior. Eu posso vir com um elástico da região anterior até o molar, ou eu posso trabalhar com uma mola, porque da mesma maneira a região posterior também está estável, também essa haste do cursor que está na região posterior não vai ser deslocada para a distal na hora que eu ativar a mola.
Então eu posso ativar essa mola com segurança, sabendo que essa haste não vai se deslocar, porque todo esse cursor está travado no mini implante, e aí o molar vai para frente. Quer dizer, a gente anula a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Eu não vou ter a reação que seria a distalização do segundo molar, e só vou ter a mesialização do primeiro molar, porque esse cursor está completamente travado. O primeiro molar toca no segundo pré, que vai ocupar o espaço ali, aquele diastema entre os pré-molares. Se não tiver um diastema entre pré-molar, todos os dentes vão começar a se deslocar para frente e vão projetar os incisivos para frente. Então, depende do meu planejamento. Eu posso querer, inclusive, fazer essa projeção dos incisivos. Em caso em que eu quero levar toda a bateria posterior para frente, esses cursores são muito bem indicados e resolvem muito a nossa vida. E o quarto sistema é o MARP com 6 parafusos. Esse é um MARP customizado. Por que eu desenvolvi isso? Porque na época eu precisava de mais ancoragem e a gente não tinha no mercado um disjuntor para 6 parafusos. Então a gente acabou fazendo algumas adaptações para poder receber os 6 parafusos e aumentar a nossa ancoragem a ponto de conseguir fazer a disjunção e ao mesmo tempo suportar essa prótese provisória durante todo o tratamento. E essa solução foi muito importante para esse paciente, porque ele tinha perdido num acidente 5 dentes anteriores, do incisivo lateral ao canino do lado oposto. E a gente sabe o quanto que é complicado manter um provisório nessa fase inicial dos fios redondos, dos fios flexíveis, que não estabilizam muito bem, ainda mais um provisório de 5 elementos. Manter também apoiado nos próprios dentes uma prótese de encaixe também não é uma opção legal, porque eu preciso movimentar os meus molares. Então foi uma solução que eu encontrei, foi bem aplicada, porque dá para a gente ver que funcionou muito bem durante a fase da disjunção. É importante lembrar que a gente precisa seccionar, né, esses provisórios para permitir a separação da sutura palatina. E depois, obviamente, é feita uma reanatomização. Não tem como, esse sistema não tem como eu removê-lo da boca para fazer isso de forma laboratorial. Então eu tive que improvisar com resina foto, fazer uma adaptação, uma reanatomização desses dentes, mesmo tendo deixado no início os incisivos menores, né? Eu confeccionei incisivos bem pequenos para que depois da separação da sutura pudesse aumentar e não ficasse uns dentes desproporcionais. Mas mesmo assim eu tive que fazer bastante adaptações, mas o paciente está ali, olha, usando durante todo o tratamento 6 mini implantes. Aqui tinham tornos para distalização, que eu acabei não usando porque houve uma mudança de planejamento. Esse paciente iria para uma cirurgia ortognática, eu teria que distalizar tudo para criar um gap cirúrgico, ele é um paciente classe 3. Depois, no meio do caminho, ele decidiu não fazer a cirurgia ortognática e aí, portanto, eu passei a ter necessidade de mesializar esses dentes posteriores e não distalizar. Essas coisas acontecem e a gente tem que ter a versatilidade, inclusive, para mudar o planejamento no meio do caminho. Então aqui já o caso alinhado, nivelado, já com algumas mecânicas feitas. E olha como é interessante, né? Eu posso, inclusive, usar esse sistema para mesializar os dentes posteriores. Apoiado nessa prótese, que está apoiada, obviamente, no esqueleto, né, por estar fixada ao MARP, eu posso soltar um elástico corrente, de pré a pré, por exemplo, e essa prótese me serve como ancoragem, trazendo os pré-molares para frente. E depois, numa segunda fase, aqui a gente pode ver que eu estou utilizando um cursor autoeficiente para mesialização, só que nesse caso apoiado numa mini placa. E aí terminando de ajustar essa relação molar do lado direito, do lado esquerdo ainda não está terminado, preciso mais algumas sessões, até que com esse cursor eu consiga mesializar toda essa bateria anterior, mas com isso a gente vai ajustando o caso de forma muito redonda e com mecânicas
relativamente simples, né, para um caso de alta complexidade. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você vir conhecer e participar do nosso curso online de ancoragem esquelética inter e extraradicular. Esse curso eu estou lançando agora e é um curso que eu desenvolvi especificamente aí para te ajudar a instalar os seus mini implantes com segurança. A gente sabe que é muito difícil trabalhar com mini implantes se a gente não souber instalar os próprios parafusos. Quando a gente tem que encaminhar, indicar esse procedimento, ele já não faz parte do tratamento ortodôntico. O ortodontista dominando o mini implante fica muito mais fácil. Por exemplo, eu estou ali no meu consultório, eu não tinha planejado um determinado parafuso, mas agora eu estou precisando fazer uma mecânica e eu sei que se eu colocar um ICC, um buccal shelf ou um palatino ali, eu resolvo o meu problema. Então eu vou ali na minha consulta, faço a instalação do meu mini implante e resolvo. Se eu tivesse que encaminhar esse paciente para o cirurgião para fazer a instalação, provavelmente a gente já estaria criando uma série de dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, e com certeza vão acabar atrapalhando o nosso tratamento, ou o andamento do nosso tratamento. Então, se a gente souber instalar o próprio parafuso, isso facilita muito. E nesse curso aqui, a gente vai ter 24 videoaulas gravadas para você assistir assim, a hora que você quiser, em alta definição, com todos os detalhes, passo a passo, técnica de instalação de cada um desses parafusos que eu já falei. Do IZC, do buccal shelf, do palatino, do tuber e dos interradiculares. Então é muito bacana porque a gente consegue aprender com segurança, só que vai ter também as aulas gravadas. Então as aulas pelo Zoom, elas vão estar ali disponíveis, vão ter 5 encontros, um para tirar as dúvidas dessa fase cirúrgica e mais 4 encontros para falar sobre a fase mecânica, porque lá na fase mecânica eu vou te ajudar a se diferenciar como ortodontista, porque vão ter muitas dicas e muitos detalhes para você utilizar os seus mini implantes que eu tenho certeza que você vai conseguir tratar casos mais complexos. E usando as ancoragens esqueléticas, outra coisa que acontece muito é a diminuição da quantidade de extração nos nossos consultórios. Porque as extrações que eu falo de pré-molares, né? A gente acaba substituindo a extração do pré-molar pela extração do terceiro molar, que é justamente o que o paciente quer, né? Às vezes a gente fala assim, você vai precisar extrair 4 pré-molares. O paciente fala, doutor, pré-molar, tal, é aquele lá do fundo, é aquele último dente lá atrás? Você fala, não, é esse dente aqui mais na lateral aqui e tal. Ele fala, puxa vida, mas será que não dava para tirar o último dente lá no fundo? Ele está certo, na verdade, muitos casos sim, é possível a gente tirar os terceiros molares e distalizar os 4 quadrantes e resolver o problema do apinhamento, da protrusão ou de uma classe 2 ou até de uma classe 3. Agora, eu preciso entender isso do ponto de vista do planejamento, porque é o planejamento que vai me dizer, não é o uso do mini implante, o uso da mini placa que resolve a minha vida. Sou eu sabendo o que eu tenho que fazer, como eu vou planejar o meu caso e, se é possível, com as ancoragens esqueléticas, resolver detalhes como esses. Então a gente vai no curso discutir, por exemplo, vai ter uma aula sobre distalização. Então nós vamos falar quais são os prós e os contras da distalização, quais os efeitos colaterais, quando, como, onde e por que distalizar, em que momento tirar o terceiro molar, se eu posso realmente distalizar com o terceiro molar em posição, eu preciso extrair distalização superior, distalização inferior, distalização com deslize, distalização em bloco, que é muito bacana também. Aí nós vamos ter também aula sobre intrusão unilateral, bilateral, correção de plano oclusal, impacção de maxila. Cada um desses temas vão ser destrinchados em aulas ao vivo, pelo Zoom. Então é um curso mesclado, ele é totalmente online, mas ele tem essa pegada, uma parte gravada, que é toda a parte cirúrgica, e uma parte ao vivo, onde a gente vai poder interagir e tirar até as nossas dúvidas. E eu espero que eu tenha te ajudado com essa apresentação, que no próximo dia que você chegar no seu consultório, você já consiga enxergar a possibilidade de criar algum desses sistemas que a gente viu aqui e que vai resolver, possivelmente,
algum dos seus casos mais complexos de uma forma muito simples. Eu espero você, depois dá uma conferida. Se você se interessar pelo curso, eu vou deixar aqui o canal do WhatsApp. Você entra para o nosso grupo do WhatsApp, se inscreve lá e a gente vai ter uma série de oportunidades muito bacanas para você, descontos fortes mesmo para a primeira turma e alguns bônus que também são imperdíveis. Dá uma conferidinha lá, entra no WhatsApp e a gente vai se falando. Um abraço!